Pessoal, sabe aquele momento que aparece a pessoa certa, no lugar certa, na hora exata? Pois é, foi o que aconteceu com uma família do bairro Patagônia, aqui em Vitória da Conquista. O bebê de 10 meses ficou engasgado enquanto comia. Pense no desespero da família nessa situação, né? A criança já não estava reagindo mais e aí o desespero tomou conta de todo mundo. Um parente saiu em busca de socorro e encontrou uma equipe da Guarda Municipal. Imagine o alívio para essa família. Sobre isso a gente vai falar agora com a repórter Ariela Bonfim, que vai trazer essas informações dessa história que emociona a gente, não é, Ari? Foram momentos de muita angústia para essa família, mas depois do socorro veio a alegria e veio o alívio, né? Veio e tá todo mundo bem, viu, Judson? Já estive na casa, já conversei com a mãe, já conheci a bebezinha, tá todo mundo bem, todo mundo aliviado. E hoje eu posso dizer, como mãe de uma bebê de 11 meses, que eu acho que uma das preocupações maiores, né, que a família tem é quando tá nessa fase ainda daquela introdução alimentar, tá aprendendo a comer, não tem todos os dentes, né? Alguns têm dentes, outros ainda não têm, não sabem mastigar, não sabem muitas vezes falar. Então a gente tem muito receio que isso aconteça. E infelizmente acontece, por mais preparados que a gente esteja. Eu conversei com a mãezinha, ela não quer aparecer, né, porque é uma situação delicada, ela ainda está se recuperando do susto, né? Tem toda aquela questão também de receio, né, de ser julgada pelo que aconteceu, apesar de que essas coisas acontecem mesmo, independente da pessoa ser preparada ou não, porque é uma questão da fisiologia da criança mesmo, ela ainda está amadurecendo, mas felizmente tudo deu certo. Ela contou que ela estava dando a janta para bebê, e infelizmente, apesar dela ter triturado o frango, ela acabou se engasgando, porque também estava gripadinha. E aí ela sabia fazer a manobra de desengasgue, mas ficou muito nervosa e não conseguiu fazer. Tinha mais uma pessoa com ela dentro da casa, e essa pessoa saiu, né, e falou com um vizinho que tinha visto a guarda municipal, saiu para pedir ajuda e os guardas apareceram. Eu estou aqui com o Tiago Ferraz, ele que é guarda municipal, ele não estava sozinho, ele estava acompanhado de mais 2 colegas. E foi você que fez a manobra do desengasgue, né, Tiago? Conta pra gente que manobra foi essa. É uma manobra que vocês já aprendem no curso? Como é que funciona? Primeiramente, boa tarde, Ariela. Boa tarde, Judson. Boa tarde a todos. Então, durante o curso de formação, a gente passa, sim, por várias orientações com a instituição SAMU 92, pessoal altamente treinado, capacitou a gente e durante outros cursos que vieram também posteriores ao de formação, a gente também teve vários treinamentos, né? E abraçou essa causa aí. É a manobra de Heimlich, né? Essa que faz esse desengasgo. Você estava me contando que você já tinha passado por uma outra situação parecida na sua vida particular. Você tem 4 filhos, não é isso? E a sua primeira filha também engasgou. Conta pra gente como é que foi naquela época e se você acabou revivendo esses momentos ontem. Então, a minha primeira menina, quando era bem novinha, ela passou por uma situação muito parecida com essa. E é tudo muito rápido. Aconteceu, você tem que estar preparado ali para tomar uma atitude. E aí, quando aconteceu com ela, imediatamente eu fiz a manobra e, graças a Deus, a gente teve êxito e ela está bem aí, hoje está sadia. Tá viva, tá com quantos anos? Ela vai fazer 19 já. Olha que coisa boa. Bom, a nenenzinha do caso tem 10 meses e ontem com certeza você reviveu essa situação. Quando vocês chegaram, o cenário era de muita preocupação e até desespero, né? Então, na hora que a gente chegou assim, a mãe, você viu a situação da mãe bem preocupante, né? E a criança praticamente desfalecida. Então, eu em si, quando cheguei, imediatamente eu desembarquei, tomei a criança para mim, vi que de fato ela estava engasgada e comecei a manobra, né? E aí, com 5 execuções do movimento, eu tive êxito, né? Ela, um pedacinho de alimento, ela expeliu um pedacinho de frango, né? E em seguida ela deu o tão famoso choro da vida, né? Que voltou e assim eu, com gratidão imensa, devolvi a mamãe dela e foi tudo muito bom, muito gratificante. Tá todo mundo muito feliz, muito grato, com certeza tem uma dívida assim de alegria mesmo, de agradecimento contigo, né, que estava aí na sua função, no seu ofício, que ajudou uma família. Mas como é que fica para você também, né, saber que
a sua profissão, através da sua profissão, você pôde trazer tanto alívio para uma família assim numa noite tão difícil? Nossa, é uma gratidão, eu não sei nem descrever, assim, sabe? Porque às vezes a gente até se emociona. Eu tenho uma pequena também de 9 meses e quando eu vi aquela criança ali nos meus braços, naquela situação, eu lembrei da minha. E aí eu falei, eu vou ter que fazer, eu vou conseguir. E graças a Deus deu certo, entendeu? A neném desengasgou, chorou, voltou e foi só alegria. E tá bem, tá dormindo ali no sono bem gostoso, o sono dos justos. Pra gente encerrar, eu queria só que a gente falasse um pouquinho, Tiago, sobre a importância de tentar manter a calma, né, e a concentração nesses momentos, porque nem sempre vai ter alguém por perto para ajudar, né, e às vezes você liga para o socorro, pode não chegar em tempo hábil, então é importante aprender a fazer a manobra e manter a calma. De fato, como você conversou com a mãe, não adianta só você, que foi o caso dela, saber que você sabe fazer a manobra. Você tem que, a princípio, manter a calma, fique calmo, entendeu? Porque são segundos que você precisa tomar uma decisão extremamente importante, que vai decidir a vida, no caso aqui, daquele bebê, né? E se você não tiver segurança para fazer, imediatamente peça ajuda. Não fique buscando um mecanismo, meio de tentar fazer acontecer. Busque ajuda, vá para a unidade de saúde, para um pronto-socorro. Se tiver uma viatura da Guarda Municipal, peça apoio, da Polícia Militar, peça apoio, bombeiro. Tem gente capacitada sim para fazer isso também. Tiago, minha editora me perguntou aqui, eu vou perguntar para você. Tem como a gente demonstrar, né? A gente sabe que a gente não tem um boneco aqui nem nada, mas mais ou menos como seria essa manobra de Heimlich? Tem como a gente fazer alguma demonstração? Sim. Eu peguei a criança no primeiro momento, trouxe para mim, verifiquei realmente o engasgo. Aí eu coloquei ela em decúbito ventral aqui no meu braço, a cabecinha apoiada na minha mão, o corpinho dela apoiado no meu antebraço. A cabecinha dela precisa ficar negativa, apontada para o chão. E aí, com o calcanho da mão, você vai fazer movimentos, são batidas na intenção de fazer com que ela coloque para fora o objeto ou o alimento que está causando aquele engasgo. Então, com o calcanho da mão, você vai realizando essas batidas, né, até conseguir o êxito. Caso não consiga, leve imediatamente para a unidade de saúde. Então, só reforçando, ela tem que estar inclinada, a cabecinha para baixo, o corpo, né, inclinado, e esses movimentos, eles têm que ter uma força considerável, né? Sim, não pode ser tão fraquinho não, porque é uma coisa que você tem que fazer com que a criança coloque para fora. Lógico que você não vai usar uma força exagerada, você vai dosar ali o suficiente para ver que está acontecendo. Muito bem, a criança fica de bruços então, né, com a barriguinha para baixo, a cabecinha apoiada com o queixinho nas mãos e esses movimentos têm que ser feitos. E é isso, né, Judson? Claro que a gente não está aqui para julgar a mãe, né, como o guarda municipal Tiago falou, eu também posso falar enquanto mãe, a gente sabe que está todo mundo sujeito a isso, né? Quando eu vi a mãezinha com o bebê, me coloquei também no lugar, que minha filha também está com 11 meses, né? A diferença é pouquinha, a gente sabe que isso pode acontecer com qualquer pessoa e é isso, manter a calma e se não conseguir, pedir logo ajuda. Tá tudo certo com mãe, com bebê, família feliz, aliviada. Obrigada, né, pela sua atitude também, pelo seu trabalho junto com os colegas e é isso, Judson, final feliz, graças a Deus. Volto contigo. Graças a Deus, né? Que essa criança cresça com muita saúde, muito feliz. Transmita meu abraço para essa fera aí, o grande Tiago Ferraz, guarda municipal, né? Que salvou a vida, o grande herói dessa criança, realmente, a gente trazendo esse exemplo maravilhoso aqui no Bahia Meio Dia. Um abraço para o Tiago, para a mamãe e para a bebê também. Valeu, Ariela! Obrigado pela participação.